É possível vencer o último colocado em casa, que era o caso do América. Pegar o Santos no domingo, que é um confronto direto. O Santos é clássico, mas o Santos vem com pancadas muito fortes. E amanhã tem o Coritiba, um negócio no confronto também mais do que direto. Então, imaginar uma semana, o que seria a semana perfeita? Vence o último colocado, coloca toda a sua força na vitória do clássico e empata fora de casa contra o Cuiabá, porque não é fácil para o Corinthians atual vencer o Cuiabá. O Cuiabá venceu o São Paulo em sua casa. Exato. Fez o que fez contra o Flamengo. Venceu o Flamengo. E joga bem mesmo, em geral. Venceu o Fluminense. Então, era assim, a semana era uma semana de 7 pontos. Obviamente, o ideal, o melhor dos mundos, 3 vitórias, 9. Mas você está falando de um time que tem dificuldade. Então, 7 pontos era uma semana para afastar bem da zona do rebaixamento, com 2 confrontos diretos, que o América está tão afundado, mas tudo bem. América e Santos, confrontos diretos. Cuiabá está um pouco acima, já ainda não tá sofrendo. O que ele faz? Ele empata em casa com o América e deixa a tal semana perfeita para o jogo fora contra o Cuiabá, que foi, para mim, uma surpresa a vitória do Corinthians. Pelo momento do Corinthians, uma vitória fora de casa contra o Cuiabá é uma surpresa, minha visão. Então ele vence o Cuiabá e ele recupera a possibilidade da semana perfeita, que é ao vencer o Santos, se vencer, porque é um jogo que é nervoso, tenso, é um clássico. Não adianta achar que o Santos está mal, porque o Corinthians não está bem. O Corinthians não tem uma posição hoje para olhar por cima dos seus adversários, nem os que estão lá embaixo. A América foi lá e a América encarou legal. Mas a possibilidade desta semana existe, de 7 pontos. Venceu 1 ponto, venceu hoje 4. E se vencer o Santos, empurra o Santos fica lá no fundão definitivamente. Vamos ver o que vai sair do Santos de Coritiba. Mas é um time que, acho que o ponto-chave ali, poderia ter dado tudo errado, é optar pelos mais experientes. Você poderia falar, mas faltou correr mais. Pode faltar, porque quando você tem Renato e Juliano, não é um meio de campo que você vai falar assim, perde e pressiona, calma, perde e... Mas nem era ideia, né? Perde e negocia. Perde e fecha espaço. Então, mas perde e preenche espaço. E a ideia do Yuri, como o Bruno Mendes é um lateral mais, embora tenha descido, mas não é um lateral mais pela que direita. Ataca tanto, você tem um vazio. Como o Juliano é meia, vem por dentro, o lateral isso, vem, sobra o corredor. O time, o que a gente falava sobre o Tite, da reconstrução, que o Tite está sendo mais conservador do que ele gosta, porque precisa, o Mano está sendo muito mais conservador ainda, porque precisa. Ele tinha 2 opções para tomar o caminho. Ele pode fazer um time mais físico, e aí ele coloca os jogadores mais jovens, que se conseguem correr mais, às vezes não entendem que espaço deve ocupar, não entendem a ideia de jogo do treinador. Quando ele faz esse time, com o Juliano fechando mais pela esquerda, recompondo, Romero pela direita, Renato vem, mas atrás do Renato está o Fausto ali um pouco mais segurando quando o Renato não consegue vir, e o Michael vem do lado do Fausto ali, e aí forma um quarteto, e o Yuri fica... Ele usou a memória histórica dos jogadores, do que eles sabem fazer, Juliano um pouco menos ali, mas do que eles sabem fazer, jogadores que mentalmente têm capacidade de lidar com o jogo e que fizeram o que o treinador pediu. O Corinthians hoje, pelo menos, foi um time que preencheu o espaço. Até o Cuiabá conseguiu criar alguma coisa ali, mas com muito defeito de finalização e sem a chance clara. O Corinthians teve mais chances claras que o Cuiabá. O Cuiabá eu acho que essa é a questão. O dobro de vezes do Corinthians, mas no alvo, se não me engano, o Corinthians finalizou o dobro do Cuiabá. 5 Corinthians. O Cuiabá acho que 2 no alvo só. O Cuiabá no segundo tempo chutou 12 vezes, 18 a 9, não chutou nenhuma. Exato. O que o Corinthians correu risco é que, como o time marcava muito atrás, o Cuiabá chegava ali na entrada da área, sempre buscando um chute, principalmente lá do lado esquerdo do Cássio, que o lado direito do Corinthians marcou menos do que o lado esquerdo. E quando você vê, por exemplo, o Bruno como lateral do lado direito, quando você fala do time experiente, isso é uma constatação. O Fagner começou no banco. E seguindo o raciocínio do técnico, o Fagner hoje jogaria. Né? Porque o Fagner é mais experiente que o Bruno. Só que o Bruno, além de ser um jogador que já tem uma certa rodagem, ele não gosta muito de jogar na lateral. Ele já falou sobre isso, mas ele sabe fazer ali e ele deu conta do recado mais do que daria o Fagner, provavelmente. Até porque eu desconfio que o Mano tinha alguma dúvida sobre a capacidade de marcação hoje do Romero, que já foi um operário, um jogador que fazia essa função de maneira exímia e que hoje
Sabe? Não faz. Não é a mesma coisa. Não faz do mesmo jeito. Então, você vê que o técnico ele pensou em todas as coisas possíveis, os pequenos detalhes, para ter um time conservador e ver se achava um gol. Eu acho no contra-ataque, na jogada aérea, e o que ele fez? Ele achou um gol na jogada aérea, então é o que o técnico queria acontecer contra o Cuiabá, a vitória essencial. O Paulo fala no torcedor, né? Por que o torcedor... São 5 pontos, né? Acho que 6 nesse momento. Não, dos últimos jogos, dos últimos 3, da volta da FIFA. Sim. 5 pontos. E a 6 do Vasco, eu quis dizer. 6 do Vasco, na negociação que está ali de 16, 17, 18, é muita coisa hoje. E são 2 rodadas só porque o Corinthians tem o mesmo número de vitórias, se não me engano. Mas isso tudo que o Mano já detalhou que ele quis, o Calço, o Jean Billy, mas tinha uma outra questão também. Você não vencia, e aí talvez só o detalhar, o teu convencimento ele não pode se perder. E o Corinthians venceu, e ele venceu dentro de uma ideia, que se teve brecha, foi uma ideia que ele deixou muito claro o que ele queria. As finalizações que o Jean cita, eu acho que é isso. Você não sai de um campo naquilo de que o Cássio, mais uma vez, precisa salvar, porque quando vence é na Bacia das Almas. 6 bolas na trave. É um imponderável, vai para São Jorge no mata-mata. Hoje não foi uma peneira. A parte do convencimento também, o Mano entregou o primeiro tempo muito bacana, depois da FIFA contra o Fluminense, e era contra o Fluminense. Sofreu, tem troca, tem movimentação de Marcelo, que é um cara extra classe para futebol brasileiro, tem o Ares voltando, então você não consegue controlar. O final de semana foi muito ruim. Hoje você tinha uma proposta, e jogar lá está sendo difícil pra caramba para todo mundo. O Cuiabá deu uma disparada hoje que você não coloca exatamente o Cuiabá no mesmo papo de rebaixamento do Corinthians. Então, o resultado também ele vai além só do o que ele detalhou e explicou. Precisava de uma vitória para você olhar e falar os 6 pontos que você diferencia do primeiro colocado da zona, o teu convencimento. Demora, ele fala tem que maturar, tem que entender o passo de espaços, isso demanda tempo, mas precisava... A paciência do tal torcedor que está um pouco mais aliviado, ele precisava ver a vitória. E o convencimento interno de que vai demorar, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. É importante. Não dá para esperar, nesse momento, olhando a parte física, o elenco, que eu acho bom, mas é um elenco detonado por diversos aspectos do Corinthians. Você não vai salvar esse 26 de outubro. Agora precisa somar pontos. Mesmo que o Flamengo precisa somar pontos, ir para a Libertadores, entender o que ele precisa fazer ano que vem, o que ele precisa somar pontos, ficar na primeira divisão, entender o que ele vai fazer ano que vem. Qualquer expectativa minha, depois de todos os problemas de gestão, né, ou a não gestão do futebol do Corinthians e do Flamengo, se eu for esperar qualquer coisa mais do que isso hoje, eu vou estar sendo aqui um pouco injusto. Busca a perfeição. Nesse momento não dá para esperar mais. No início do ano eu tinha que esperar mais. Não, mas só ano que vem eu tenho que esperar mais. Nesse ano não dá. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!